Seja como for a maneira que encare meu relato, não ouse duvidar das minhas palavras. E por mais que eu pareça uma jovem imprudente ou algo assim, não ouse formular conclusões ou pensamentos errôneos e precipitados sobre a minha pessoa, pois até pouco tempo atrás eu não entendia por que a Praia Proibida era tão evitada. Quem mora aqui na Costa Verde sabe que a da Praia Proibida é, como diz o próprio nome, bastante não recomendada. A questão que me fez criar certa curiosidade é que não existe nada por lá, e provavelmente isso mantém-se assim até os dias atuais. Não era nenhum território militar ou reserva ambiental. Provavelmente, depois que eu postar essa história ridícula aqui, muitos vão questionar o motivo de uma jovem moradora da Costa Verde, a região com as mais belas praias do estado, nutrir um enorme fascínio pela Praia Proibida. Mas para ser sincera, naquela época, nem eu mesmo entendi aquela vontade gritante de ir contra as superstições locais e marchar em rumo ao mistério. Saí de casa às 4 da tarde de uma corriqueira quarta-feira e consultei um mapa da região que ficava pendurado em um quiosque de informações no final da minha rua. Por mais que a prefeitura tivesse apagado a Praia Proibida de todos os mapas da minha pequena cidade litorânea, eu tinha uma vaga noção de onde a mesma localizava-se. Tudo o que eu precisava era saber exatamente qual ônibus pegar e aonde aproximadamente eu deveria desembarcar. Assim, caminhei até a rodoviária do bairro e peguei um ônibus que viajava pela rodovia 206 em direção ao oeste, beirando algumas das praias da região. Depois de alguns poucos minutos de viagem, desembarquei em um ponto deserto, onde antigamente existiam algumas lojas e quiosques. Olhei em minha volta, e na ausência de transuentes e observadores, virei-me em direção à mata litorânea que haviam deixado crescer e desci uma encosta minimamente íngreme em direção ao mar. Foi uma tarefa árdua atravessar o matagal e descer por aquele terreno declivado. Inclusive, tropecei em uma raiz grossa e rolei pelo solo úmido e inclinado. Recompondo-me, tirando o excesso de terra do meu vestido florido, prossegui com a descida e, depois de algum esforço, já conseguia ver a areia da praia e um pouco do mar. Conforme a pequena mata tropical sobre o declive se dispersava com a descida, algumas estreitas filas de palmeiras arquejadas se posicionavam onde a areia da praia começava. Imprudentemente, segui em frente e ignorei duas placas rudemente pregadas em uma árvore com os seguintes dizeres: "Retorne" e "Evite este lugar", era o que se dizia nos toscos avisos. Sem me preocupar, finalmente pus os pés descalços na areia e guardei as sandálias na pequena bolsa de palha que havia trago. Aquela areia era extremamente macia e limpa, totalmente agradável. Olhando de leste a oeste, calculei que a extensão da praia não passava de 1,5 km, então fiquei perambulando por lá durante algum tempo, aproveitando a brisa, o silêncio paradisíaco e a beleza virgem daquele lugar, constantemente olhando para trás para ver minhas pegadas marcadas sobre a areia lisa. Por mais que aquela expedição já tivesse caráter imprudente, não ousei nadar. O mar estava agitado e caso algo de grave me acontecesse ali, talvez jamais me encontrassem. Entretanto, nunca havia ouvido o som do quebrar das ondas soar tão belo e majestoso quanto naquele lugar isolado e esquecido. Talvez, por mera influência das superstições locais, eu tenha vislumbrado a sombra das folhas das palmeiras dançarem fantasmagóricas sobre a areia como se fossem tentáculos bizarros ou braços de estrela do mar. Foi aquilo que me fez notar a ausência de vida naquele lugar. Nada de aves, insetos, ermitões ou flores. E senti uma vibração bastante insólita. Percebendo que o silêncio, a solidão e o vento uluante da Praia Proibida criavam uma conjuntura tenebrosa, rumei em direção ao declive e acabei por tropeçar em algo bastante rígido. Caindo na areia como uma tonta desequilibrada, eu olhei para aquilo. Era a porcaria de um osso. Um osso grande e largo que me lembrava uma perna humana, mais especificamente um fêmur. Eu fiquei de acordo com a minha própria pessoa que aquilo já era demais e comecei a caminhar de volta para o declive para finalmente abandonar aquele local. Alguma coisa indescritível me dizia, no meu interior, que era necessário abandonar aquele lugar o mais rápido possível. Entretanto, aquele misterioso paraíso ainda merecia uma última vislumbrada. Eu olhei para trás e o que ouvi
gelou todas as artérias do meu coração e me fez disparar em direção à subida que me levaria de volta à estrada. Escalei aquele terreno íngreme com uma fugacidade desesperada, tropeçando a cada segundo, e alcancei a estrada sem demora, aonde pedi carona ao primeiro veículo que aparecera. Não menti para a simpática senhora que havia me concedido carona e constantemente olhava para o meu vestido completamente imundo e rasgado. Disse que estive na praia proibida, e ela respondeu depois de murmurar algo. Considere-se sortuda por ter saído com vida daquele lugar fantasmagórico, minha jovem. Ela disse, antes de narrar histórias de antigos colegas que haviam desaparecido ao ousarem desbravar aquela praia supostamente amaldiçoada. O que mora lá provavelmente não deve gostar de visitas. A idosa comentou em um tom assustador, e eu concordei. Mas quando a simplória mulher me perguntou sobre o que havia acontecido, estremeci até a ponta dos dedos do pé, que ainda continham grãos de areia daquela praia assombrosa. Ela parecia preocupada, então não tive escolha e contei. Olha, pode parecer ridículo, mas colocando-se no meu lugar, qualquer um teria calafrios. A verdade é que andei pela praia proibida por um bom tempo e constantemente monitorei meus passos. O verdadeiro susto foi vir, só no final da minha breve estadia na praia, que além das minhas pegadas na areia, existiam mais outras a me seguir. E eu posso afirmar, eu juro, até o fim da minha vida, que não eram pegadas nem um pouco humanas.